Shalom, amada igreja, Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Que bom poder estar aqui trazendo uma mensagem para você. Eu quero trazer um texto aqui que o Senhor está colocando no meu coração, livro de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 1, que diz assim: E partindo dali, chegou à sua terra e seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: De onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não estão conosco aqui as suas irmãs? Escandalizando-se nele, e Jesus dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, e entre os seus parentes em sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles, e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Aleluia, glória a Deus. Imagina Jesus passar por um lugar e não poder fazer milagres. Foi exatamente isso que aconteceu quando ele entra na sua cidade, onde ele vive o começo da sua vida, onde a sua família era. Maria era de Nazaré, cidade da Galileia. Jesus passa a sua infância ali, Jesus cresce, Jesus sai, Jesus volta ali. Então a família de Jesus era muito conhecida na cidade de Nazaré. As pessoas conheciam a parentela, conheciam sua mãe, conheciam seus irmãos. Imagina um lugar onde você era para ser reconhecido, você não ser reconhecido. Mas a graça de Deus, ela vai além daquilo que nós podemos entender. E a incredulidade, infelizmente, ela tem tomado os nossos corações nesses dias. Algumas vezes nós nos perguntamos por que nós não vemos tantos milagres, tantas coisas acontecendo. Talvez nós podemos achar que sabemos das coisas, que conhecemos Jesus, que identificamos, que temos familiaridade com Jesus, mas além de conhecermos a história de Jesus, queridos, nós precisamos ter a intimidade, saber quem Ele é. Aquele povo conhecia a história, aquele povo conhecia quem era Jesus, ou conhecia praticamente a sua família. Jesus se surpreende por causa de uma incredulidade tão grande, porque aquele povo começou a questionar: quem é esse? Esse homem não é o filho de Maria, que tem os seus irmãos e as suas irmãs que moram aqui? Como é que ele tem essa sabedoria? Como é que ele pode fazer essas coisas? E isso trouxe incredulidade. Infelizmente, hoje no nosso meio, nas nossas vidas, essa incredulidade tem entrado, porque nós temos apenas visto e tentado enxergar um Jesus da história. E nós esquecemos de enxergar um Jesus pessoal, um Jesus que é o próprio Deus. Mas talvez a pergunta fica: como que o Filho de Deus, como que o próprio Deus encarnado não conseguiu fazer milagres? Queridos, a incredulidade é algo que ela se alastra, é algo que ela se espalha, é algo que rouba a verdadeira fé. E cada vez que nós somos incrédulos, cada vez que nós paramos de enxergar Jesus como nós deveríamos enxergar, você pode ter certeza, a ação do poder do Senhor, ela diminui muito. A Bíblia diz que ali ele pôde curar apenas uns poucos enfermos naquele dia. Então ele resolve sair daquele lugar e ir para outros lugares, ir para outras vizinhanças e ali ensinando. Mas assim, nós devemos tomar cuidado para que nós não venhamos entrar em nenhum período de incredulidade. Algumas vezes a Nazaré se torna a nossa própria casa, por conhecer as histórias, por conhecer as situações. Nós nos tornamos incrédulos achando que nós tendo apenas o conhecimento, tendo apenas algumas coisas, já é suficiente. Eu quero dizer, queridos, que quando nós cremos no Senhor Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, nós temos que entregar 100% da nossa credulidade, da nossa fé, do nosso amor, do nosso respeito, sabendo que Ele pode fazer e Ele continua fazendo obras e milagres. Talvez seja o tempo de nós despertarmos para o poder da ação do Senhor Jesus novamente. E porque
Ouvimos tantas coisas a respeito de igrejas, a respeito de pastores, a respeito de tantas coisas na qual isso vem mexendo com aquilo que não poderia ser mexido com a nossa fé. A palavra incredulidade para o judeu, ela é um pouco diferente daquilo que nós acreditamos, né? A palavra incredulidade para o judeu é não ter a emuná. Emuná significa fé fiel, testemunho fiel, aquele que não volta atrás, aquele que vai mesmo ouvindo situações, ouvindo coisas, ouvindo fofocas, rumores, mentiras, mesmo não entendendo, mesmo assim ele tem uma fé fiel. E é essa fé fiel que nós devemos ter nas nossas vidas. É essa fé fiel que eu e você devemos manter acesa dentro dos nossos corações. É a mesma fé verdadeira de quando nós o recebemos como Senhor e Salvador. Ao longo da sua vida e da minha vida, nós seremos provados. Nós temos tanta informação hoje a respeito de Jesus, falsas, verdadeiras, algumas incompletas, algumas inventadas, mas a verdade é, queridos, que Jesus ele pode fazer infinitamente mais além do que pedimos, pensamos ou podemos imaginar. Será que nós não temos impedido, através da incredulidade, Jesus de agir nas nossas casas? Será que nós não temos entristecido o Espírito Santo por muitas vezes deixar de crer, queridos, e apenas ouvir a história? Porque aquele povo apenas se inclinou ao entendimento que eles conheciam a família de Jesus. Engraçado que eles conheciam a casa de Jesus, onde Jesus morou, conheciam a mãe de Jesus, conheciam os irmãos de Jesus, mas eles não conheciam verdadeiramente o Senhor Jesus. E questionamentos surgiram naqueles corações. A perseguição, a murmuração, por não conseguir entender como é que um homem de Nazaré podia ter um ensinamento e podia curar enfermos. Ou seja, algumas pessoas tentam trazer Jesus para o mesmo nível e para a mesma área de atuação de qual nós temos ou podemos entender. Queridos, a atuação de Jesus, a perfeição de Jesus, a graça de Jesus sempre vai superar aquilo que nós conseguimos entender. A operação de milagres, a operação de maravilhas, a operação de uma cura, uma palavra de ensino, um perdão, a libertação de uma pessoa que está cativa, ela sempre vai além daquilo que nós podemos entender. E algumas vezes nós ficamos apenas com a parte categórica de ensino, né? E nós entendemos pela teologia que é assim, e a nossa mente fica tão pequena, tão moldada a tantas coisas pequenas. Mas quando nós entendemos que Jesus ele supera o nosso entendimento, queridos, eu acredito fielmente, eu acredito permanentemente que Jesus pode e continua fazendo milagres sobrenaturais até os dias de hoje. Mas nós não podemos mais ser como a igreja, como a sinagoga de Nazaré que expulsou ele, a ponto de Jesus falar assim que um profeta não tem autoridade e não tem prestígio na sua própria terra, assim como também não tem prestígio na sua própria casa, no meio dos seus parentes. O nosso testemunho, queridos, tem que ir além daquilo que as pessoas conseguem enxergar ou lembrar de um passado que aconteceu. Porque a transformação que Jesus faz na nossa vida, ela é diária, ela é gradativa, ela vai aumentando, e toda experiência com Jesus, ela não tem o seu fim em si própria, mas ela sempre está se dilatando e alcançando novos níveis. Eu quero declarar que aqueles que creem no Senhor Jesus, a sua vida alcançará novos níveis, dia após dia. Por isso que nós precisamos ser essa casa saudável, nós precisamos ser essa terra saudável. Mesmo se nós fazemos parte de uma Nazaré, mesmo se nós fazemos parte onde muitas pessoas são incrédulas, nós não podemos ser incrédulos. Em uma terra onde pessoas são incrédulas, as portas do céu se fecham, mas em uma terra onde talvez poucos ainda continuem crendo, onde poucos continuem sendo fiel, as portas do céu se abrem. Então existem lugares, por causa da incredulidade, que Jesus não pode fazer realmente milagres, mas existem lugares onde homens e mulheres continuam com uma fé, mesmo as coisas talvez não dando certo,
mesmo talvez conhecendo um cotidiano de outras coisas, ou se decepcionando com outras, ou não entendendo a profundidade de outras. Eu quero dizer para você que nós, como cristãos e discípulos do Senhor Jesus, nós temos essa autoridade, queridos, para ministrar coisas do céu na terra, trazer a vontade de Deus para a terra, curar enfermos, expulsar demônios, liberar palavras proféticas que trazem o hemisfério de coisas que realizam milagres através do nome poderoso do Senhor Jesus. Eu quero falar para você que Jesus, Ele quer trazer os seus milagres sobre a sua vida e sobre a sua casa. Ele quer quebrar essa estrutura de Nazaré, que apenas olhou para uma história familiar e não conseguiu mais enxergar a intimidade daquilo que Jesus poderia fazer. Eu quero declarar na sua casa que a sua casa é uma casa que reconhece o poder da profecia, é uma casa que reconhece o poder da palavra do Senhor, da presença do Senhor. Que você tenha dias, queridos, onde você venha ficar extasiado desta presença que é maravilhosa, essa presença que entra, essa presença que traz a glória, essa presença que nos escolhe. Que da sua casa, da minha vida, que da nossa igreja, que da nossa fé, toda incredulidade seja banida e que nós venhamos voltar a acreditar no Senhor Jesus. Eu te faço uma pergunta: você crê no Senhor Jesus de todo o teu coração? Você crê que Ele é o Filho de Deus? Você crê que Ele morreu para salvar você da condenação eterna? Você crê que Ele perdoou os teus pecados e pela graça todos aqueles que creem nele são salvos? Então eu quero dizer para você, queridos, você pode, você vai, você deve viver uma vida de milagres, porque todos aqueles que creem no Senhor Jesus serão salvos. Você e a sua casa, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, os sinais acompanhariam essas pessoas. Expulsariam demônios, curariam enfermos, falariam em novas línguas, seriam discípulos, fariam discípulos, batizariam pessoas. Chegou o tempo de nós começarmos a enxergar novamente, queridos. E algumas vezes, talvez, o defeito nunca está em Jesus, o defeito sempre está em nós. Eu pergunto para você, será que não é tempo de nós fazermos uma reviravolta na nossa credulidade e voltar a crer com toda a fé, voltar a mergulhar? Ao longo da nossa vida nós cremos em tantas coisas, nós confiamos em tantas coisas, nós damos crédito para tantas coisas, quando na verdade, querido, tudo aquilo que possa vir ocupar o lugar daquilo que deveria ser de Jesus, quando você ocupa a sua fé em Jesus em uma fé em outra coisa, isso é incredulidade. Isso traz bloqueio, isso traz falta de percepção. Quando uma pessoa não consegue, quando um homem ou uma mulher não perdoam outra pessoa, isso é incredulidade, porque Jesus mandou perdoar. Jesus ensinou a perdoar. Quando um homem ou uma mulher pagam mal com mal, isso é incredulidade. Quando nós não oramos por uma pessoa que está enferma, porque nós pensamos assim, e se eu ir orar e a pessoa não for curada? Isso é incredulidade. Queridos, quem decide se a pessoa vai ser curada ou não vai ser curada é o Senhor Jesus. E você pode ter certeza, até nos motivos pelos quais Ele escolhe se a pessoa vai ser ou não vai ser curada, ali já existe uma cura. Existe uma cura para as pessoas que estão recebendo a oração e existe uma cura para nós. Então não tenha medo de proclamar esse nome. Queridos, vamos limpar esta Nazaré, vamos limpar esta Galileia, vamos limpar a incredulidade das nossas vidas e vamos declarar em todo o tempo. Comece a declarar na sua casa, na sua vida, aquilo que está extinto, aquilo que está paralisado, aquilo que você achou que não pode, a cura que você precisa, o milagre, a provisão que você precisa. Comece a declarar em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Jesus, que o Senhor ainda é o mesmo e o Senhor pode fazer. Jesus, não se ausenta da minha casa. Jesus, ensina o que eu devo crer, o que eu devo falar, o que eu devo ensinar, e você vai ver as maravilhas do Senhor acontecendo no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Querido, pega essa palavra no teu coração, creia. Eu acredito que nós estamos entrando não apenas em uma temporada e não apenas uma estação, mas em um tempo no coração de Deus para vermos, queridos, os milagres acontecendo, a obra sobrenatural de Deus acontecendo.
porque sempre vai ser assim, querido. Se foi assim com Jesus, e onde Jesus estava, o sobrenatural acontecia, embora quando a incredulidade se apresentava, existia uma dificuldade. Por isso que a nossa fé, queridos, antes de ser uma fé de receber milagres, de receber cura, ela é uma fé que tem que impedir a incredulidade. E nós temos uma geração tão incrédula, nós temos pastores incrédulos, nós temos irmãos incrédulos, nós temos pessoas que conhecem tão bem a Bíblia, a teologia, mas tem incredulidade para acreditar que o mesmo Deus de ontem, Ele pode ser o mesmo Deus de hoje, curando enfermos, libertando cativos. Então eu quero que você se ative, eu quero que você entenda que Jesus é um Deus de milagres, Ele pode fazer. Eu não estou falando isso para que você apenas venha para uma igreja, para que você fique preso a uma situação, não. Eu estou falando isso para que você cresça, para que você tenha poder para ir, para fazer, para crer em todo momento, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus, que bom que você está passando por aqui. Deixar um abraço aqui para Suelen, deixar um abraço aqui para Jusilane também, deixar um abraço aqui para o pessoal da Carvoeiro Climatizações também. Aleluia, glória a Deus. Gente, Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Renata, um abraço para você, minha irmã, um abraço para Vanessa do Cainã também, Kathleen também, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, povo de Deus. Queridos, essa é a mensagem que eu tinha para trazer para vocês, tá? Então a mensagem é essa, que teve um lugar onde Jesus era muito conhecido, mas mesmo sendo muito conhecido pela sua família, pela história da sua família, não havia intimidade a respeito dele. Por isso ali os milagres pararam. Por isso ali que ele não foi reconhecido como ele era. Podemos conhecer algumas coisas, mas se não houver um reconhecimento profundo, também não adianta de nada. Então tome cuidado nas falas, tome cuidado em comportamentos, tome cuidado em tantas coisas. E vamos amar as pessoas, amar as igrejas, entendendo que todos nós temos dias ruins, temos dias maus, e algumas vezes a incredulidade entra porque nós mesmos nos conhecemos e nós começamos a dizer assim, eu não mereço isso, eu não tenho fé para isso, eu acho que Jesus não tem nada comigo. Não tem nada a ver com você ou comigo, queridos, tem a ver com Ele. A credulidade tem que ser nele. Embora hoje uma falsa teologia humana diz que eu tenho que acreditar em mim, acreditar no meu potencial, saber que eu sou escolhido, saber que eu sou bom. Queridos, isso infelizmente tem enterrado a fé de muitas pessoas. A verdade é que nós temos que olhar para Ele como um autor e consumador da nossa fé, e nele nos espelharmos, e nele entregar todos os dias das nossas vidas, e nele orarmos sem cessar, e nele colocarmos os nossos pedidos, as nossas batalhas, as nossas lutas, crendo que Ele pode fazer, e Ele pode fazer. Você pode crer nisso, amém? Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida, eu quero orar para que você volte a crer em nome de Jesus, e os milagres vão voltar a acontecer. Eu quero que a credulidade entre no seu coração. Eu quero orar para que a honra a Jesus volte e você entenda que Ele é soberano. Eu quero orar para que o temor a respeito da grandeza de Jesus volte para o seu coração e você comece a desejá-lo todos os dias, na sua casa, na sua vida, na vida das pessoas que você conhece. Amém? Deus abençoe sua vida. Me permita fazer essa oração. Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, na autoridade poderosa e gloriosa do nome de Jesus, eu oro, Senhor, por cada irmão que está passando aqui, por onde essa mensagem vai alcançar e vai chegar, Jesus. Essa pessoa que tanto precisa de um milagre, mas desconhece que o seu coração ficou incrédulo. Senhor, muitas vezes o meu coração também, Jesus, ficou como Nazaré, como as pessoas de Nazaré, que conheciam muito a respeito de Jesus, mas reconheciam um pouco que Ele continuava e poderia fazer. Na autoridade do Teu nome, Santo, amado Jesus, eu oro para que haja um avivamento na vida dessa família, na vida desses homens, na vida dessas mulheres, na vida desses jovens, e por onde esta palavra chegar, que o Senhor seja exaltado. Pai Santo,
Faz com que Jesus habite, Senhor, na nossa Nazaré e transforme a condição dessa Nazaré incrédula em uma Nazaré que crê, em uma Nazaré, Jesus, como a Nazaré que era anteriormente, a Nazaré de Maria. Maria acreditava na vinda do Messias, Maria acreditava que Deus resgataria o povo de Israel. Essa era uma fé, e talvez esse o motivo por ela ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus. Senhor, transforma o nosso coração, enche o nosso coração de uma fé convicta, Jesus, e que todas as outras histórias que venham tentar nos afastar do Teu senhorio, da Tua glória, do Teu poder, Senhor, venham ser eliminadas do nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, que você possa desfrutar do melhor do Senhor, para honra e glória do nome dele. Sexta-feira, né? Já estamos na metade do mês de janeiro. Quero deixar o convite para vocês aqui estarem junto conosco no domingo, culto da família, aqui na igreja, o lugar aqui em Criciúma, Santa Catarina. Vou deixar um abraço para os nossos irmãos que sempre nos assistem de outros estados, de outras nações, de outros continentes. Deus abençoe grandemente. Um abraço aqui do pastor Luciano. Espero nessa manhã ter glorificado o nome de Jesus, ensinando um pouco mais a respeito dele. Amém. Deixar um abraço aqui para a pastora Adriana, para a nossa diaconisa a Lene também, que entrou aqui também. Amém. Glória a Deus. Kathleen, estamos sentindo a falta de vocês aqui, Kathleen. Que Deus abençoe a sua vida, tá, Kathleen? Que o Senhor traga um tempo de grande presença dentro da tua casa, Kathleen. Que o Senhor encha a tua vida, a vida do teu esposo, dos filhos, que vocês cada dia mais sejam cheios do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus. Queridos, compartilha essa live, compartilha essa mensagem com outras pessoas. Imagina pessoas que têm vivido numa Nazaré, que não conseguem mais acreditar e precisam entender, que precisam quebrar esse sentimento de que as coisas não vão dar certo. Envia para outras pessoas também. Ajuda na missão, né? Queridos, eu acredito que aqui é um tempo de milagres mesmo. Eu acredito que Deus está fazendo. Deus pode curar, Deus pode realizar. Algumas vezes a incredulidade não é nem das pessoas, a incredulidade é nossa, e nós questionamos as pessoas. Porque não está acontecendo, porque as pessoas param de acreditar. É mais fácil a gente tirar a trave dos nossos olhos antes de querer tirar o cisco do olho dos nossos irmãos, né? Então vai começar sempre pela gente, vai começar pelo pastor, vai começar por você. Então eu peço isso, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, um ótimo final de semana. Sexta-feira só começando, aqui em Criciúma bastante calor, amém? Mas que Deus abençoe profundamente, que milagres comecem a acontecer agora, que você seja regado, que a graça, que o poder sobrenatural de Jesus entre na tua casa, no teu trabalho, na tua vida. Você vai começar a enxergar com os teus próprios olhos, você vai entender que Jesus está nessa situação, te ajudando e olhando por você. Amém? Deus abençoe poderosamente, queridos. Até a próxima semana, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome dele, que estejamos aqui, e tudo é graças a ele, tudo é por ele. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Espero vocês no culto de domingo. Você que ainda não segue a Igreja Lugar, segue a Igreja Lugar, segue o YouTube também do pastor Luciano também, segue também ali, queridos, as programações da igreja, para que você seja abençoado e edificado na sua fé, em nome de Jesus. Tchau, tchau.